Olá, minhas amigas e meus amigos. Primeiro abraço de hoje vai para Belém. 1616 foi fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco, capitão português. Os portugueses tinham essa noção estratégica: fundar uma cidade, uma fortaleza na foz do Amazonas, para poder dominar o Amazonas. 407 anos. Belém do Teatro da Paz, maravilhoso. Museu Goeldi, o Ver-o-Peso, Ciro de Nazaré. Município de Belém, para quem não sabe, 65% dele é a ilha. Se não me engano, são 42 ilhas. Então, 35% que é terra firme, continente. E o segundo abraço vai para os baianos de Todos os Santos. Começou a lavagem, que é uma data móvel. Esse ano é 12 de janeiro. Lavagem do Senhor do Bonfim começa lá na Conceição da Praia, depois o pessoal vai por 8 quilômetros até a Basílica do Senhor do Bonfim, de 1754. É um bom exercício hoje a gente pensar que está na hora de jogar água fria na cabeça e lavar bem para tirar todas aquelas ideias que a gente não consegue abrir. 180 graus, 360 graus. Não adianta a gente só se fixar num norte que a gente acaba viciado pela bússola. Vamos lá então, tem muito assunto hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje: o presidente da República convidou 38 órgãos de imprensa, um a mais que o número de ministros, para um café da manhã. E no café da manhã ele se referiu a um assunto que a gente conversou ontem aqui, o garantia da lei e da ordem. Ele disse que não iria decretar garantia da lei e da ordem aqui para o Distrito Federal, depois dos distúrbios de domingo, porque seria transferir para um general a autoridade dele, a responsabilidade dele, e que ele não iria fazer isso. Aí ele aproveitou para dizer, eu anotei aqui, porque são palavras que têm que ser repetidas tal como ele as pronunciou, né? As Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Elas têm um papel definido na Constituição, que é a defesa do povo, da soberania contra conflitos externos. Isso é isso que eu quero que elas façam bem feito. Palavras do presidente da República para 38 jornalistas que lá estavam. Depois ele comentou que sobre o acampamento lá na frente do Exército, disse que só se gritava golpe, 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 né? Porque intervenção militar é golpe, né? E que tinha muita gente ligada aos militares que estavam lá dentro, segundo ele, né? E que, por isso, no domingo, muita gente foi conivente com as invasões, que a porta do palácio não foi forçada, não foi quebrada, alguém abriu, né? E que é preciso identificar todos. Sem a menor dúvida, é preciso identificar todos aqueles que invadiram realmente, né? Que não estavam numa pacificação pacífica na esplanada, e sim arrombando prédios públicos e danificando prédios públicos, inclusive obras de arte valiosíssimas, histórica e economicamente valiosas, né? Ele disse que o ministro da Defesa, José Múcio, fica porque é da confiança dele, chegou a fazer uma brincadeira dizendo que se fosse demitir ministro que erra, teria a maior rotatividade de emprego na esplanada, né? Está reconhecendo aí aquilo que a gente falou, em 11 dias, 11 atrapalhadas, né? E reclamou que ainda vai ter que ficar no hotel durante algum tempo, porque não está em condições de habitar no Alvorada nem na residência do Torto. Foi isso que os jornalistas que lá estavam
relataram. Bom, a propósito de manifestações, né, eu vi que teriam convocado manifestações para hoje, e ontem à noite houve queima de pneus interrompendo a marginal Tietê, em São Paulo. A polícia de São Paulo agiu imediatamente e o governador Tarcísio de Freitas disse que havia se reunido previamente com a polícia militar, com a polícia civil, para que agisse prontamente diante desses bloqueios. Aliás, hoje o Supremo confirmou decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de proibir manifestações que interrompam vias públicas no país. Bom, vamos ao assunto seguinte. Eu falei em Supremo decidir hoje. A decisão do Supremo de ontem, que eu mencionei aqui, confirmando outra decisão de Alexandre de Moraes, que foi o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi confirmada no Supremo. Eu falei para vocês que já tinha maioria, mas ficou em 9-2. Aí certamente vocês vão... Quem são os dois? Os dois votos derrotados, os dois divergentes. Exatamente os dois que foram indicados por Bolsonaro. O André Mendonça e o Nunes Marques. Aí eu fui ver por quê. O André Mendonça disse que foi sem Procuradoria-Geral da República, né, foi por iniciativa de um juiz, coisa que não existe, né, sem investigação, que seria necessária para apontar um motivo para tirá-lo, que foi desnecessária, né, e lembrou que o governador recém fora reeleito pelo voto popular, vontade do povo, em primeiro turno. E, segundo eu vi no Correio Brasiliense, o voto de Nunes Marques fala na Lei 13.260, anotem aí os que tiverem curiosidade, a Lei 13.260 de 2016, que é uma lei sancionada pela presidente Dilma. Diz o Correio Brasiliense que não consta crime, atos antidemocráticos, né, que precisa de haver dolo, ou seja, intenção, porque o governador foi afastado, digamos, por omissão, suposta omissão, né, mas que tem que haver, para caracterizar como terrorismo, que o motivo seja xenofobia, discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia e religião. Aí, claro, eu fui procurar, fui lá no Palácio do Planalto, né, no site do Planalto, para procurar a lei. A lei que é assinada pela presidente Dilma, sancionada pela presidente Dilma, define o que é terrorismo. É o artigo 2º da lei. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Tem razão o Nunes Marques. E aí, no parágrafo 1º do artigo 2º, classifica o que são atos de terrorismo. Usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. E sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos
do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionam serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Depois, atentar contra a vida ou integridade física de pessoas. E aí, no segundo parágrafo, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, pelo que a gente lê, pode enquadrar, eu tenho chamado de vandalismo, né, destruição de patrimônio público, invasão de prédio, atentado contra prédios e tal. Agora, terrorismo, parece que Nunes Marques tem razão. Bom, vamos em frente. Agora eu queria fazer o balanço dos presos. Né? São 1.159 presos. O balanço atualizado, né? Entre homens e mulheres, que estão em presídio para homens e presídio para mulheres. 684 detidos idosos, doentes, mães de crianças, vão responder em liberdade por terrorismo, associação criminosa, atentado contra a democracia, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime. 1.843 foram detidos na Academia Nacional de Polícia Federal. 209 já haviam sido presos direto lá no presídio. Houve 433 atendimentos de saúde, 33 hospitalizados e nenhuma morte. Né? Eu estou vendo aí, está cheio de fake news aí falando em morte. Nenhuma. Né? Então parece que dá um total de 2.052 prisões. O que ganha de Ibiúna, do Congresso da UNE, que, segundo Zé Dirceu, foram 800 presos no dia 12 de outubro de 1968. Bom, eu comentei que o governador Tarcísio estava lá reprimindo a queima de pneus. Ele teve com o presidente Lula ontem, falando sobre a privatização do Porto de Santos, que foi bolada no governo Bolsonaro, né? Planejada. Lula afirmou que vai trabalhar com todos os governadores. E o ministro Rui Costa, do Gabinete Civil, dá um recado à esquerda raiz que não deve estar gostando disso, que a privatização do porto não tem dogmas, chega de dogmas. Vamos buscar o melhor modelo para cada investimento, né, para atrair a iniciativa privada. Se é a concessão, se é a privatização, se é a parceria público-privada, é o que for melhor. Né? Falando em economia, o ministro da Fazenda disse que tem uma decisão política que não é dele, que é manter a isenção sobre a gasolina depois de 28 de fevereiro ou não. E essa decisão seria do presidente Lula. Uma outra notícia aqui de Brasília, segundo a Polícia Federal, o mandado de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, encontrou uma minuta de um decreto de estado de defesa, que é baseado no artigo 139 da Constituição, que a União pode assumir aquilo, investigar, né, aplicados simplesmente sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma minuta, um rascunho que não foi usado. É bom a gente lembrar que uma coisa dessas tem que ser aprovada pelo Congresso dentro de 10 dias. Né? Talvez depois desse encontro aqui, o presidente Bolsonaro está em dúvida se volta ou não volta. Né? Aí fica... É um problema. Né? Estava nas mãos de Anderson, que está voltando para o Brasil e certamente vai ter que se pronunciar sobre isso. Bom, eu queria encerrar, eu comecei falando em prisão,
tem a moça aí que matou pai e mãe e agora está em liberdade, regime aberto. A Susanne von Richthofen. O pessoal me critica quando eu pronuncio bem alemão, né? Susanne von Richthofen. Ela foi a mentora do assassinato do pai e da mãe, cabeças esmagadas, né? Pauladas e tal. Foi presa em 2002, em 2015 estava condenada a 39 anos. Em 2015 já estava em regime semiaberto, dormindo na prisão. Agora nem dorme mais na prisão, vai dormir numa hospedaria para quem está em regime aberto, só que tem que ficar na hospedaria nas horas de folga, nos dias de folga, sai para trabalhar. São as coisas aqui do Brasil. Ela vai ficar devendo aí quase 10 anos de pena. E amanhã, gente, é sexta-feira 13. De Brasília, Alexandre Garcia.